Você vai se surpreender com o que uma oração sincera pode fazer. Em momentos onde tudo parecia perdido, onde a dor dominava a alma e a esperança parecia desaparecer, homens e mulheres da Bíblia se colocaram de joelhos, ergueram suas vozes e clamaram ao Deus dos céus. E foi nesse clamor, nesse quebrantamento profundo, que o milagre aconteceu. Deus ouviu, Deus respondeu, e vidas inteiras foram transformadas. O que você verá neste vídeo vai além de histórias antigas. São relatos reais, registrados nas Escrituras, que revelam um princípio eterno. A oração feita com fé, com entrega total, com o coração rasgado diante de Deus, move os céus. Poucos conhecem o verdadeiro poder que se esconde por trás de uma busca intensa ao Senhor. Em um mundo que nos distrai com promessas passageiras e respostas imediatas, o clamor verdadeiro se torna raro. Mas é nesse clamor, no silêncio da madrugada, na lágrima solitária derramada no travesseiro, na súplica que ninguém ouve, que Deus está presente. Hoje você vai conhecer personagens que viveram essa realidade. Pessoas comuns, mas que tiveram encontros extraordinários com o divino, justamente quando tudo parecia perdido. E esses encontros começaram com uma oração. Neste vídeo, exploraremos vidas que foram completamente viradas do avesso, não pela força humana, não por estratégias ou manipulações, mas por uma busca real por Deus. Vamos falar sobre Jacó, que lutou com um anjo e recebeu uma nova identidade. Ana, que chorou no templo e foi atendida por Deus. Ezequias, que teve sua sentença de morte anulada após uma oração fervorosa. Jonas, que clamou no ventre de um grande peixe. Daniel, que orava mesmo sob ameaça de morte. Paulo, que passou de perseguidor a apóstolo. Neemias, que chorou pela reconstrução de sua nação. Elias, que viu fogo cair do céu. Cada um deles enfrentou seus próprios abismos, mas encontrou em Deus a redenção. Essas histórias não são apenas inspiradoras. Elas nos ensinam princípios eternos sobre a comunhão com Deus. Nos mostram que mesmo nas maiores adversidades, há esperança para aqueles que dobram seus joelhos e levantam suas vozes. Há algo profundo que acontece quando o ser humano se rende à presença divina. Uma transformação que não é apenas emocional, mas espiritual, estrutural, eterna. Quando o coração se conecta com o céu, algo muda, e não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. E é sobre isso que este vídeo trata, o poder da oração que transforma. Você pode estar se perguntando, será que isso ainda acontece? Hoje, a resposta é sim, Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que ouviu Jacó naquela noite escura no val de Jaboque, que atendeu ao clamor silencioso de Ana no templo, que reverteu o diagnóstico de Ezequias e que fez Jonas sair do fundo do mar, ainda hoje se inclina para ouvir a oração de um coração sincero. E talvez, neste momento, ele esteja esperando ouvir o seu clamor. Talvez a sua história esteja prestes a mudar. Mas antes de qualquer coisa, permita-se ouvir as histórias que preparamos. Elas não foram escolhidas por acaso. Cada uma delas tem um propósito, despertar sua fé. E para que você não perca nada, já te pedimos, permaneça até o fim deste vídeo, porque o que vem pela frente é uma jornada intensa, emocionante e profundamente edificante. Vamos juntos viajar pelas páginas sagradas da Bíblia e entender como a oração foi o ponto de partida para milagres, mudanças de vida e experiências sobrenaturais. Você verá que essas histórias não são distantes. Elas falam com você, com sua realidade, com as suas dores e os seus sonhos. Não importa o tamanho da sua luta, Deus tem poder para mudar a sua vida, assim como mudou a vida dessas pessoas. Reflita por um instante. Quando foi a última vez que você orou com toda a sua alma?
Quando foi que você chorou na presença de Deus, não pedindo coisas, mas buscando a presença dele acima de tudo? Essas perguntas são o início de uma transformação. E enquanto você ouve este vídeo, deixe que o Espírito de Deus fale com você, porque ele ainda transforma, ele ainda renova, ele ainda responde. E hoje pode ser o dia da sua virada. E agora, sem mais demora, vamos mergulhar na primeira dessas histórias. A história de um homem que passou a vida tentando conquistar bênçãos com suas próprias forças, mas que precisou lutar com Deus para descobrir quem realmente era. Estamos falando de Jacó, um nome marcado por engano, mas que foi redimido por meio de uma oração em forma de luta, de uma busca que ultrapassou o físico e alcançou o espiritual. No próximo bloco, você verá como um encontro sobrenatural no meio da noite mudou para sempre o destino desse homem. E o que isso nos ensina sobre como Deus transforma aqueles que o buscam de verdade. Jacó, um nome que carrega peso, conflito e, acima de tudo, transformação. Sua história é uma das mais marcantes da Bíblia, porque mostra o poder da graça divina em um coração que, apesar de suas falhas, decide buscar a Deus com intensidade. O nome Jacó significa suplantador ou enganador, e esse significado traduz com precisão o início da vida desse homem. Ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão gêmeo, Esaú, como se quisesse ultrapassá-lo desde o ventre. E foi exatamente isso que tentou fazer ao longo de muitos anos. Alcançar posição, poder e bênção por seus próprios meios, muitas vezes desonestos. Jacó enganou seu irmão ao comprar-lhe o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mais tarde, mentiu para seu pai, Isaque, fingindo ser Esaú para receber a bênção da primogenitura. Com isso, conquistou o que queria, mas perdeu a paz. Foi forçado a fugir, pois Esaú prometeu matá-lo. Durante anos, viveu em terra estranha, servindo ao seu tio Labão, que também o enganou ao trocá-lo de esposa na noite de núpcias. Jacó experimentou então o amargo sabor do engano, aquilo que ele mesmo havia plantado. Porém, mesmo em meio às tramas da vida, Deus não o abandonou. A promessa feita a Abraão e Isaque estava sobre ele, e o Senhor o acompanhava, mesmo quando ele ainda não compreendia o propósito divino. Mas chegou o dia em que Jacó teve que voltar. Deus o chamou para retornar à sua terra. O retorno no Lenumito, entanto, significava encarar o passado e principalmente reencontrar Esaú. Temendo por sua vida e a de sua família, Jacó tomou providências, mandou presentes adiante, dividiu seu povo em grupos e orou ao Senhor. Mas nada disso acalmava sua alma. Foi então que ele se afastou de todos e ficou sozinho. Às margens do rio Jaboque, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que um homem lutou com ele até o amanhecer. Esse homem, como se revela depois, era uma manifestação divina, o próprio Deus, em forma de anjo. O que aconteceu naquela noite não foi apenas uma luta física, foi uma batalha espiritual. Jacó estava lutando contra tudo o que tinha sido, o enganador, o fugitivo, o manipulador. E ali, naquele embate misterioso, ele se agarrou ao anjo com todas as suas forças. Mesmo quando sua coxa foi tocada e deslocada, ele não soltou. Ele clamava por algo mais. Jacó não queria apenas uma vitória circunstancial. Ele desejava mudança, transformação. Não te deixarei ir se não me abençoares, disse desesperado. Esse foi o momento crucial. A oração em forma de luta, o clamor em forma de insistência, e Deus o ouviu. A resposta não veio com ouro ou vitória sobre inimigos. Veio com algo muito mais profundo, uma nova identidade. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O nome Israel significa
Aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Isso muda tudo. O homem que antes enganava, agora recebe autoridade espiritual. Ele não precisava mais manipular para ser abençoado. Ele precisava apenas buscar com sinceridade. Naquela noite, Jacó não apenas foi transformado, ele foi marcado. Saiu mancando, sim, mas saiu abençoado. A coxa ferida se tornou um lembrete eterno do momento em que ele encontrou a Deus de verdade. Nunca mais foi o mesmo. E no dia seguinte, ao encontrar Esaú, não houve guerra, mas reconciliação. O irmão que prometera matá-lo agora o abraçava. Quando Deus transforma nosso interior, o exterior também muda. Relações são restauradas, caminhos se abrem e a paz, que parecia impossível, torna-se realidade. Essa história é um chamado para todos nós. Quantas vezes lutamos com as nossas próprias forças, tentando resolver tudo sozinhos? Quantas vezes confiamos em estratégias humanas, em vez de nos rendermos diante do Senhor? Jacó mostra que a verdadeira mudança começa quando paramos de fugir e decidimos enfrentar nossa realidade em oração. Não uma oração superficial, mas uma busca profunda, intensa, cheia de lágrimas e verdade. E agora eu te pergunto, o que em sua vida precisa ser transformado? Existe alguma área que você tem tentado controlar sozinho? Está pronto para se encontrar com Deus no jaboque da sua vida? Talvez hoje seja o dia de sua luta. Talvez hoje Deus esteja esperando você se render e dizer: não vou te deixar enquanto não me abençoares. A resposta dele pode ser diferente do que você imagina, mas será perfeita. Jacó pensava que precisava vencer Esaú. Deus mostrou que o que ele precisava vencer era a si mesmo. Aproveite este momento para comentar. Você já teve uma experiência de luta com Deus? Um momento em que precisou se render completamente? Compartilhe conosco nos comentários. Sua história pode fortalecer a fé de alguém que está lutando agora. E se ainda não teve, continue assistindo. As próximas histórias vão mostrar como Deus age de forma poderosa em quem o busca com sinceridade. Existem dores que não são visíveis, sofrimentos que se escondem atrás de um sorriso educado, de uma postura firme, de uma aparência serena. Ana era uma mulher assim. Ela vivia com um vazio na alma, uma angústia constante que consumia seus dias. Ela era estéril, e em sua cultura isso não era apenas uma dificuldade física, mas um peso social e espiritual. Ser mãe era símbolo de honra, de bênção, de continuidade. Ana carregava a vergonha da esterilidade como uma ferida aberta, exposta diante de todos, especialmente de Penina, a outra esposa de seu marido, que a provocava constantemente. O marido de Ana, Eucana, a amava. Dava a ela a porção dobrada dos sacrifícios, tentava consolá-la, mas nem o amor humano foi capaz de preencher o vazio em seu coração. A dor da ausência de um filho falava mais alto. Ana chorava, Ana se calava, Ana sofria em silêncio. Mas foi justamente nesse lugar de profunda dor que ela tomou uma das decisões mais importantes da sua vida. Ela buscaria a Deus como nunca antes. Não apenas por palavras repetidas ou orações rotineiras, mas com o coração completamente derramado. Todos os anos, Eucana levava sua família a Siló, onde estava o tabernáculo do Senhor. Era um momento de adoração, mas para Ana tornava-se também um confronto com sua realidade. Em uma dessas ocasiões, ela entrou no templo sozinha, enquanto todos estavam distraídos com as festividades. Ali, prostrada diante do altar, Ana orou. Mas não foi uma oração comum. Ela não gritou, não fez alarde. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra era ouvida. Era uma oração da alma. Um clamor silencioso, mas tão profundo que tocou o céu. Ela fez um voto. Se o Senhor lhe concedesse um filho, ela o devolveria ao serviço de Deus por todos os dias de sua vida. Imagine isso.
uma mulher que desejava desesperadamente ser mãe, prometendo entregar seu filho ao Senhor. Esse voto não era apenas uma negociação com Deus, mas uma expressão de rendição completa. Ela reconhecia que sua vida, sua maternidade, seus sonhos pertenciam a Deus. E ao fazer essa oração, Ana abriu mão do controle e confiou plenamente. O sacerdote Eli a observava e, ao vê-la orando daquela maneira incomum, pensou que ela estivesse embriagada. Mas Ana, com dignidade e dor misturadas, explicou que estava apenas derramando sua alma diante do Senhor. Eli então a abençoou. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ana saiu dali diferente. Ainda não estava grávida. Não havia nenhum sinal de que sua oração seria atendida, mas sua alma estava leve. Ela havia entregado tudo a Deus e, com isso, experimentou paz. E então, o milagre aconteceu. Ana concebeu. O filho tão esperado veio, e ela o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. O nascimento de Samuel não foi apenas a realização de um sonho pessoal. Ele se tornaria um dos maiores profetas de Israel. A criança, fruto do clamor silencioso de uma mulher desprezada, seria a voz de Deus para uma nação. Ana cumpriu seu voto. Assim que o menino foi desmamado, ela o levou ao templo e o entregou a Eli para servir ao Senhor. Um ato de fé que selou uma das histórias mais tocantes das Escrituras. O exemplo de Ana nos ensina que Deus vê o que os olhos humanos não enxergam. Ele ouve o que ninguém mais escuta. A oração de Ana não foi acompanhada de gestos grandiosos ou declarações públicas. Foi um diálogo íntimo com o Criador. Uma entrega genuína e, o mais belo, Deus respondeu. Deus se inclinou e transformou sua vergonha em honra, sua dor em propósito, seu clamor em bênção. Samuel não foi apenas um filho. Foi o início de uma nova estação espiritual para Israel. Tudo começou com uma mulher que se recusou a desistir e decidiu confiar. Você já fez uma oração assim? Um clamor silencioso, escondido dos olhos do mundo, mas carregado de fé? Talvez hoje seja o momento de fazer essa oração. Talvez você esteja vivendo o tempo da espera, da provocação, da dor invisível. Não desista. Faça como Ana. Vá ao lugar secreto. Derrame seu coração. Faça um voto com Deus. Não porque você quer barganhar, mas porque deseja se entregar por completo. A resposta pode não vir imediatamente, mas quando ela vier, será perfeita e pode transformar não apenas a sua vida, mas impactar gerações. Escreva aqui nos comentários uma resposta curta. Senhor, eu confio em Ti. Vamos, juntos, formar uma corrente de fé e encorajamento nos comentários. Quem sabe sua declaração de fé seja a faísca que acenda a esperança no coração de alguém. Entre tantos reis que se levantaram em Judá, Ezequias se destacou como um homem de coração íntegro, comprometido com a vontade de Deus. Ele se levantou em um tempo de idolatria e confusão espiritual e ousou restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. Derrubou altares pagãos, reabriu o templo, convocou o povo ao arrependimento e resgatou a fidelidade às leis divinas. Um homem justo, guiado pela fé, mas que, como todos os servos de Deus, enfrentaria provações capazes de abalar até mesmo os pilares da confiança. E a maior dessas provações chegou em forma de uma doença que o levou à beira da morte. O relato bíblico nos conduz ao momento em que Ezequias adoece gravemente. A enfermidade era terminal. Nada poderia ser feito. E foi nesse contexto que o profeta Isaías, enviado pelo próprio Deus, trouxe uma mensagem que qualquer homem temeria ouvir. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não era uma suposição. Era uma sentença clara, vinda diretamente dos céus. Diante de uma palavra tão definitiva, muitos aceitariam o destino com resignação. Mas Ezequias não se rendeu.
Ele não se revoltou, não murmurou. Simplesmente virou o rosto para a parede e orou. Foi uma oração solitária, feita num momento de extrema vulnerabilidade. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele falou com Deus do fundo da alma. Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele não apelou para títulos, nem para sua posição como rei. Ele clamou como filho. E naquele clamor sincero, Deus se inclinou. Antes que Isaías saísse do palácio, o Senhor falou com ele novamente. Volta e diz a Ezequias: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus não apenas ouviu, ele respondeu imediatamente. O tempo que parecia encerrado foi prolongado, a sentença foi revogada, o fim foi adiado. 15 anos a mais foram acrescentados à vida de Ezequias, não por mérito, mas por misericórdia. Porque Deus vê o coração que se humilha. Porque a oração de um justo feita com fervor pode muito em seus efeitos. Ezequias não só foi curado, como recebeu um sinal. O sol retrocedeu 10 graus no relógio de Acás. Um evento celestial como prova de que o tempo havia sido literalmente alterado para atender à oração de um homem. Esse episódio nos mostra algo poderoso. Nem mesmo decretos aparentemente definitivos estão fora do alcance da graça divina. Ainda que o diagnóstico seja terminal, que o fim pareça certo, Deus continua sendo soberano. E quando ele decide responder, nada pode impedir sua mão. A oração transforma destinos, muda realidades, reescreve o que parecia já escrito. Porque Deus não é limitado pelo tempo, pela medicina, pelas estatísticas. Ele age onde o homem já desistiu e age com perfeição. Mas Ezequias também nos ensina algo sobre o que fazemos com as chances que Deus nos dá. Ele não viveu os 15 anos apenas para si. Usou esse tempo para fortalecer ainda mais a nação, preparar o povo e buscar mais intimamente ao Senhor. O presente da vida foi recebido com gratidão e propósito. Isso nos convida a refletir. Se Deus te desse hoje mais tempo, como você usaria? Você viveria apenas para aproveitar ou para cumprir um chamado maior? É doloroso pensar que muitos recebem novas oportunidades, mas continuam vivendo como antes. Ezequias nos lembra que cada milagre exige uma resposta de compromisso. A oração, que muda uma sentença, também exige uma vida que corresponda à graça recebida. E esse é o verdadeiro sentido da transformação. Não é apenas viver mais, mas viver melhor, com mais propósito, mais fé, mais entrega. Quantos hoje estão enfrentando diagnósticos difíceis? Quantos ouvem palavras duras que parecem decretos sem retorno? Talvez você esteja entre esses, talvez alguém próximo esteja. A boa notícia é que ainda há um Deus que ouve orações, que vê lágrimas, que responde não com distância, mas com compaixão. O Deus que curou Ezequias continua o mesmo, e Ele está mais perto do que você imagina. Talvez tudo o que Ele espera seja o mesmo gesto, que você vire o rosto para a parede, se desconecte de tudo e todos e clame. Comente: Senhor, ouve a minha oração. Vamos criar uma corrente de fé, onde cada clamor alcance os céus e fortaleça uns aos outros, em oração. Jonas era profeta, homem chamado por Deus, conhecedor da palavra e da vontade divina. Ele não era um desconhecido, um iniciante na fé. Era alguém com missão clara e propósito definido. Deus o chamou para ir à grande cidade de Nínive e anunciar o juízo que viria sobre os seus habitantes caso não se arrependessem. Mas ao ouvir essa ordem, Jonas não obedeceu. Ele fugiu, não por covardia, mas por indignação. Ele não queria que Nínive fosse poupada. Sabia que, se o povo se arrependesse, Deus teria misericórdia.
E ele, Jonas, não queria ver misericórdia sobre aqueles que considerava inimigos. Então ele tomou um navio para Tarsis, na direção oposta ao chamado. Em vez de subir, ele desceu ao porto. Desceu ao porão do navio, desceu ao fundo do mar e, por fim, ao ventre de um grande peixe. Essa descida progressiva representa mais do que uma jornada física. É um retrato do estado espiritual de quem tenta fugir da vontade de Deus. Fugir do propósito é sempre uma descida, uma desconexão, uma tentativa vã de se esconder do olhar daquele que vê todas as coisas. Mas Deus não desiste facilmente daqueles a quem chama. Ele enviou uma tempestade, agitou o mar, despertou o navio, e Jonas foi descoberto. Os marinheiros, temendo a morte, o interrogaram. E Jonas, com consciência pesada, assumiu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele sabia que era o culpado e pediu para ser lançado ao mar. Um pedido que não era apenas de sacrifício, mas talvez de fuga final. Mas Deus, em sua misericórdia, preparou algo ainda mais profundo. Um grande peixe para engolir Jonas. E ali, no ventre do peixe, em completa escuridão, isolado do mundo, sem controle, sem rota de fuga, Jonas orou. O profeta fugitivo, agora quebrado, clamou com sinceridade. E suas palavras registradas em Jonas, capítulo 2, são uma das orações mais comoventes da Bíblia. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas reconheceu sua queda, admitiu sua distância, mas também reconheceu que mesmo ali Deus o ouvia. A oração de Jonas é um misto de arrependimento, súplica e esperança. Ele sabia que havia se afastado, mas cria que Deus ainda podia restaurá-lo. Ele falou do sentimento de abandono, da profundidade das águas, do cerco da morte. Mas em meio a isso tudo, disse: tornei a lembrar-me do Senhor. A lembrança de Deus, mesmo no fundo do abismo, foi o ponto de virada. Quando tudo parecia perdido, ele voltou o coração ao Criador. E ali, onde ninguém mais o via, Deus o viu. Onde nenhum som humano chegava, Deus ouviu. E então, o improvável aconteceu. O peixe, obedecendo à ordem divina, vomitou Jonas em terra firme. Uma nova chance foi dada. Deus falou novamente com ele. Levanta-te e vai a Nínive. A mesma missão, o mesmo chamado. Mas agora Jonas não fugiu, ele obedeceu. Foi até Nínive e pregou com autoridade. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E para sua surpresa, todo o povo, do rei ao mais simples cidadão, creu. Se vestiram de pano de saco, jejuaram, oraram e clamaram por misericórdia. Deus, vendo o arrependimento sincero, poupou a cidade. É impressionante. Um profeta quebrado, restaurado pela oração, foi usado para trazer avivamento a uma cidade inteira. A oração de Jonas no ventre do peixe não apenas salvou sua vida, mas foi o ponto de partida para a salvação de milhares. E isso nos ensina que não importa o quanto tenhamos descido, o quanto nos afastamos, o quanto tentamos fugir. Deus sempre oferece retorno. Sempre há um caminho de volta. E esse caminho começa com uma oração sincera. Talvez você esteja em seu próprio ventre de peixe, em uma situação que parece escura, sufocante, sem saída. Talvez esteja colhendo os frutos de decisões equivocadas, de fugas, de negações do chamado de Deus. Mas assim como Jonas, você pode orar, pode clamar, pode lembrar-se do Senhor e Ele, em sua fidelidade, ouvirá. Deus não apenas restaura, Ele redireciona, Ele recicla até nossos erros para que sirvam a um propósito maior. A história de Jonas é a prova disso. Se você já teve
Um momento em que sentiu estar no fundo do poço, mas Deus te resgatou. Compartilhe nos comentários com a frase: Deus me tirou do abismo. Sua história pode ser uma chave de esperança para quem está orando agora. Entre os muitos exemplos de oração e transformação nas Escrituras, Daniel se destaca como um símbolo de fidelidade inabalável. Ele foi levado cativo para a Babilônia ainda jovem, mas mesmo em uma terra estranha, com valores e deuses diferentes, permaneceu fiel ao Deus de Israel. Sua comunhão com o Senhor era tão constante que se tornou conhecida. Ele orava 3 vezes ao dia, com janelas abertas em direção a Jerusalém, mesmo sabendo que isso o colocaria em risco. Quando foi decretado que ninguém poderia fazer petição a qualquer deus ou homem, senão ao rei, por 30 dias, Daniel não se curvou. Continuou orando, continuou buscando. Como consequência, foi lançado na cova dos leões. Mas Deus, que ouve os que o buscam, enviou seu anjo para fechar a boca dos animais. Daniel passou a noite inteira na cova e saiu ileso. Seu testemunho impactou toda uma nação. O rei Dário reconheceu publicamente a grandeza do Deus de Daniel. A oração de um homem, feita com constância e coragem, transformou o curso da história de um império. Mais do que livramento, Daniel recebeu honra e validação celestial. Sua vida nos mostra que a oração sincera é poderosa, mesmo em ambientes hostis. Ela nos sustenta em meio a perseguições e nos conecta com o Deus que responde. Outro exemplo transformador é Saulo de Tarso. Perseguidor implacável da igreja primitiva, ele era temido entre os cristãos. Respirava ameaças e morte. Mas, a Pesseduit, caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus. Caiu por terra e ouviu a voz do próprio Cristo. Ficou cego por 3 dias e nesses 3 dias orou. Sua oração não foi apenas de desespero, mas de rendição. Um coração que se quebranta diante de Deus não permanece o mesmo. Deus enviou Ananias, que orou por ele, e as escamas caíram de seus olhos. Aquele que antes destruía, agora edificava. Saulo se tornou Paulo, o maior missionário do cristianismo, autor de grande parte do Novo Testamento. Tudo começou com uma oração em meio à cegueira, um clamor que transformou o perseguidor em apóstolo. Elias, por sua vez, foi um profeta marcado por confrontos espirituais. Em um dos momentos mais emblemáticos de sua vida, enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ali fez uma oração simples, mas carregada de fé. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. E do céu desceu fogo, consumindo o altar, a lenha, as pedras e até a água ao redor. Uma manifestação clara de que Deus responde a quem o invoca com sinceridade. Elias não dependia de espetáculos, mas de intimidade com Deus. E foi essa intimidade que moveu os céus. Seu exemplo nos lembra que a oração eficaz não está no número de palavras, mas na qualidade da fé. Neemias, por fim, era um copeiro do rei persa, vivendo em meio ao luxo do palácio, mas com o coração voltado para sua terra devastada. Ao saber da destruição de Jerusalém, chorou, jejuou, orou por dias pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Sua oração foi ouvida. O rei não apenas permitiu que ele voltasse, como o autorizou a liderar a reconstrução dos muros da cidade. Neemias não era sacerdote nem profeta. Era um servo comum, mas com um coração incomum. Um homem que orava antes de agir, que buscava a direção divina antes de tomar decisões. Sua vida nos ensina que orações com propósito geram transformação prática. O que começou com lágrimas, terminou com restauração. E agora, ao olharmos para todas essas histórias, o que podemos concluir? Que a oração é muito mais do que palavras. Ela é uma conexão viva entre o homem e Deus, é entrega, é fé, é confiança. A oração transforma a identidade de um Jacó.
Consola o coração de uma Ana, revoga a sentença de morte de um Ezequias, resgata um Jonas das profundezas, protege um Daniel na cova, muda o coração de um Saulo e reconstrói uma nação através de Neemias. E se fez isso com eles, por que não faria com você? A moral desta jornada é clara: Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele se inclina para ouvir, se move para agir e transforma realidades inteiras com base na fé que encontra em seus filhos. O poder da oração está disponível a todos. Não exige eloquência, nem posição social, nem teologia avançada. Exige apenas sinceridade. Deus se manifesta quando somos verdadeiros, quando rasgamos o coração e reconhecemos que sem Ele nada somos. E a reflexão que deixamos é esta: o que está te impedindo de buscar a Deus dessa forma? O que te impede de se entregar por completo, de dobrar os joelhos com fé, de levantar os olhos com esperança? Não importa o que você tenha feito, nem o quão distante tenha andado. Deus está à porta, esperando que você fale, que você clame, que você ore, porque quando você ora com sinceridade, Ele responde com transformação. Obrigado por ter nos acompanhado nesta jornada. Que essas histórias inspirem você a buscar a Deus como nunca antes. Que sua vida também seja transformada. Que você encontre respostas, direção e renovo na oração. E lembre-se, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.